Bom dia, boa tarde e boa noite a todas e todos, já que esse é um evento internacional e que discute um assunto que é essencial em qualquer tempo e em qualquer espaço. Além da água ser essencial, também a vida humana e cobrir 70% do nosso planeta, ela é protagonista ou coadjuvante fundamental na maioria dos aspectos das nossas existências e das nossas atividades. O nosso painel, organizado pelo Hub AgroReset, que articula o agro sustentável e a bioeconomia florestal no Brasil, traz ícones de partes aparentemente não conectadas da nossa sociedade. O cientista do clima, pesquisador da Amazônia e da bioeconomia, professor Carlos Nobre, a apresentadora de TV, chefe e restauranteira, Bela Gil, e o cientista da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, especialista em água no agronegócio, Júlio Palhares. Mas essa conexão fica mais clara quando proponho falar sobre a água no agro e na natureza, poética e cientificamente materializada pelos chamados rios voadores da Amazônia, que são formados pelas massas de umidade que entram na Amazônia vindos do Oceano Atlântico, lá se potencializando entre as chuvas e a transpiração da própria floresta, e migrando com os ventos para o centro-sul do Brasil, graças ao bloqueio exercido pelos Andes, alimentando simultaneamente a própria floresta amazônica, o cerrado brasileiro, o Pantanal e a Mata Atlântica ao longo do seu percurso, mas também irrigando a produção do nosso agronegócio, um dos maiores produtores de alimentos da terra e possível viabilizador das riquezas sustentáveis ocultas na nossa biodiversidade. Esse fenômeno da natureza mostra, por meio do conhecimento e da divulgação científica, que a natureza e a produção de alimentos podem e devem ser aliados, pois são estrategicamente complementares para o ser humano e para a sustentabilidade do planeta, que dependem da mesma unidade de valor triplo: social, ambiental e econômico, a água. Por isso, a água é, na forma dos rios voadores, o grande pacificador, fator despolarizador e catalisador do potencial agroambiental no Brasil. Sem água, não há floresta. E sem floresta, não há água. E sem floresta e sem água, não há agronegócio. E, portanto, também não há segurança alimentar ou equilíbrio climático no Brasil e no mundo. Por essa lógica, nós, articuladores do Hub AgroReset, do agro sustentável e da bioeconomia, que pode ser acessado pelo site www.agroreset.com.br, estamos trazendo aqui hoje o maior especialista do mundo em Amazônia, seus ciclos e sua bioeconomia, uma chefe e estudiosa da sustentabilidade famosa por seus ingredientes agroambientais, e um grande entendedor dos impactos da água no agronegócio, que conhece os dois lados da moeda desse assunto. Para falar justamente sobre o maior usuário da água brasileira, depois dos próprios biomas, que é o agro, e sobre a importância da parceria entre ambos, como acontece nos rios voadores, entre o agro e o ambiental, fundamental. Segundo o Hub AgroReset, a água é um dos 5 principais ativos naturais do Brasil, ao lado da terra,
do clima, da biodiversidade e dos serviços ambientais, que envolvem processos relacionados aos 4 primeiros. O ativo água, no Brasil, está presente na maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica, nos maiores aquíferos do planeta, o Guarani e o Amazônico, na maior planície inundada da Terra, que é o Pantanal, e é utilizado por ser o maior consumidor individual, não natural, que é o nosso agronegócio. É tudo superlativo lá, aqui. Portanto, para a sustentabilidade desse recurso essencial e escasso, que é a disponibilidade e a potabilidade da água, não adianta apenas fecharmos as torneiras ao escovarmos os dentes ou tomar banhos rápidos. É também necessário aprofundarmos a parceria agroambiental no Brasil, para podermos racionalizar e otimizar o uso da água na natureza e na produção de alimentos de forma sinérgica, calcados em ciência e na conscientização. Por isso, a ideia desse painel, tão fundamental para a questão da água, especialmente no Brasil, mas, simultaneamente, para a sustentabilidade do planeta e para a segurança alimentar de todos. Então, vamos começar ouvindo o professor Carlos Nobre sobre essa interdependência do agro e da produção e da natureza, potencialmente pacificadora e agroambientalmente produtiva, causada por ela, a água. Vamos ao professor. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos e a todas. Eu vou cobrir um pouco a relação entre água e Amazônia e principalmente a importância da Amazônia para a estabilidade climática local, sobre a Amazônia, regional e também global. Deixe-me começar com uma frase qualitativa, mas que é muito importante que seja entendida. A floresta tropical da Amazônia somente existe porque a floresta existe. A floresta não é simplesmente uma resposta ao clima da região, ao clima global ou a razão meteorológica de chover muito. Florestas tropicais só existem onde chove muito. Na Amazônia, há uma super eficiente reciclagem de água pela floresta, via evapotranspiração, durante todo o ano. Até a evapotranspiração é mais alta durante a estação seca, em grande parte da Amazônia, que cria condições para que a própria floresta gere as condições meteorológicas para a chuva. O ar muito úmido, porque o vapor d'água é transpirado pelas folhas continuamente, e mais frio, porque a energia solar que chega na floresta, 70% dessa energia solar é utilizada para a evaporação do vapor d'água e menos para aquecer o ar. Essas condições, ar úmido e mais frio, são essenciais para facilitar a formação de nuvens, gotículas de chuva e que depois se tornam chuva, fazendo chover mesmo durante a estação seca. O que torna a estação seca curta na Amazônia, menos de 3 meses, chove, não há nenhum mês com 0 de chuva, fator essencial para a existência da floresta tropical, e na Amazônia esse volume de chuvas, na Amazônia como um todo, é de 2,4 metros. Então essa é uma condição muito importante. Chuva o ano todo, estação seca muito curta e contínua evaporação e transpiração da água. Esta combinação climática ecológica única evoluiu em dezenas de milhões de anos,
foi que abriu as portas para a evolução da maior biodiversidade da Terra. Quer dizer, uma condição muito particular. Por exemplo, na floresta amazônica, ela é muito resiliente ao fogo. Então, descargas elétricas, que é tão úmido o ano todo, a floresta é tão úmida, o solo, a serrapilheira, que se cai uma descarga elétrica, ali gera um incêndio que não propaga, porque a biomassa não é muito inflamável, porque ela é muito úmida. Esse é um aspecto característico desse tipo de floresta tropical, e a Amazônia é única nesse sentido. Esta super eficiente reciclagem de água pela floresta faz com que uma molécula de vapor d'água entre na bacia amazônica trazida do Oceano Atlântico pelos ventos alísios e é reciclada entre 5 e 8 vezes antes de deixar a bacia. Quer dizer, chove, as plantas buscam a água no solo pelas raízes, elevam até as folhas, transpira, forma nuvem, chove de novo. Então, uma molécula de vapor d'água, ela recicla entre 5 e 8 vezes antes de deixar a bacia amazônica. Esse transporte para fora da bacia é o que se convencionou chamar de rios voadores, por exemplo, alimentando as chuvas da bacia dos rios Paraná, Prata e de vários outros locais, até mesmo a neve da parte amazônica dos países andinos. Em resumo, eu enfatizo, a floresta tropical amazônica somente existe porque a floresta existe. Porém, o modelo agropecuário desenvolvimentista de baixíssima produtividade aplicado na Amazônia desde a década de 70 via a floresta como obstáculo. Os desmatamentos, a degradação florestal, os incêndios, somados às mudanças climáticas que já estão trazendo secas mais frequentes e extremas, por exemplo, 2005, 2010, 2015 e 2016, 2020, quer dizer, 2 secas intensas por década, antes acontecia uma a cada 15, 20 anos. Esses aspectos todos combinados estão colocando a floresta muito próximo de um ponto de savanização irreversível, que tornaria mais de 50% da floresta amazônica numa savana degradada. As observações mostram que esse tipping point está muito próximo. Estação seca, 3 a 4 semanas mais longa e 3 graus mais quente no sul da Amazônia. Muito menos reciclagem de água, perda de carbono pela floresta, aumento da mortalidade das árvores do clima úmido. Se passarmos desse ponto, a savanização de mais de 50% da floresta significará emissão de mais de 250 bilhões de toneladas de dióxido de carbono num período de entre 30 e 50 anos, tornando quase impossível atingirmos as metas do Acordo de Paris. Isso sem dizer numa enorme perda da biodiversidade. O que fazer para salvar a Amazônia? O desenvolvimento de uma inovadora bioeconomia de floresta em pé e rios saudáveis e fluindo, bioeconomia esta baseada em manter o funcionamento da floresta em quase sua totalidade e também baseada no aproveitamento sustentável em sistemas agroflorestais e com agregação de valor ao imenso potencial das espécies dos ecossistemas terrestres e aquáticos, com a sua enorme diversidade em toda a Amazônia. Isso implica em zerar o desmatamento e a degradação florestal em poucos anos e atuar para restaurar centenas de milhares de quilômetros de áreas desmatadas e áreas degradadas, notadamente no sul da Amazônia, a região de maior risco. É também essencial atingirmos os objetivos do Acordo de Paris de não ultrapassarmos 1,5 graus na temperatura média global. Em resumo, o desenvolvimento de uma bioeconomia de floresta em pé, beneficiando as populações amazônicas e a economia do país como um todo, é um grande desafio de todos os países amazônicos, mas pode ser vencido juntando conhecimento científico com conhecimento tradicional e fazendo com que nos tornemos uma potência ambiental da sociobiodiversidade. Essa é a mensagem que eu queria transmitir nessa bela sessão. Muitíssimo obrigado.
Bom, depois de ouvir nosso querido professor Carlos Nobre, eu gostaria de introduzir a Bela Gil, que é uma figura muito proeminente aqui no Brasil, pelos programas de gastronomia e da visão que ela tem de sustentabilidade através dessa atividade, e mostrando o lado como a refeição, que é um evento social importante, utilizando matéria-prima da nossa biodiversidade, do nosso agro, como é que é o approach dela em relação a essa relação da água, via água do alimento, do agro e da natureza. Bela Gil, por favor. Olá a todos. Sim, eu queria agradecer o convite por participar desse evento, que eu acho importantíssimo. Acho que a água é um elemento que a gente precisa realmente olhar com muito cuidado, porque, né, sem água não temos vida. E eu, com esse olhar pela alimentação, né, através da alimentação, queria trazer 3 pontos que eu acho importantes. Primeiro, eu queria falar do fechamento de ciclo, né, dos alimentos, porque muitas vezes a gente esquece, né, que para produzir comida a gente precisa de água, né? A água é muito importante para a produção de alimentos, e quando a gente desperdiça alimentos, a gente está desperdiçando não só comida, mas também água, né? A gente sabe que no mundo 1/3 da comida produzida não é consumida, vai parar no lixo. Então, a gente precisa rever essa forma como a gente produz e distribui os alimentos para que a gente não tenha esse desperdício de alimento, de água, de vida, de terra, de recursos. Eu gosto de olhar o alimento, né, fechando esse ciclo. Então, vou explicar um pouquinho essa minha visão. Eu acho muito importante. Eu não gosto de chamar comida de lixo, né? Eu acho que lixo, na verdade, ele não existe, é simplesmente um recurso mal utilizado no nosso planeta, né? Não existe a gente jogar fora, não existe o fora. Então, acho que a gente precisa reconsiderar, ressignificar essa palavra dentro da nossa vida. Então, por exemplo, o que você pode fazer no seu dia a dia, na sua casa, para evitar, né, o desperdício de alimentos? Ter uma composteira, por exemplo, né, um minhocário, uma composteira simples em casa, com terra, um pouco de minhoca, já é bastante eficiente para a gente poder reciclar esses alimentos, ou seja, cascas, talos, restos, né, de alimentos que iriam parar no lixo, num aterro, por exemplo. A gente poderia reciclar isso, né, transformando em adubo que vai alimentar a terra novamente, que vai produzir alimentos. Então, esse fechamento de ciclo eu acho muito importante, né? A terra, a gente planta, a gente colhe, a gente come. O que a gente não utilizou, a gente pode transformar em adubo para alimentar a terra novamente, para que ela devolva aquilo como alimento. Então, isso, a nível individual, a gente pode fazer com uma composteira em casa. Mas a nível municipal, a nível nacional, a gente poderia ter programas, né, de compostagem urbana, por exemplo, que facilitaria muito esse processo. Então, com isso, a gente está evitando, né, o desperdício de água, a gente está reciclando, na verdade, a água, né, e mantendo o solo fértil, o solo úmido, como o professor Carlos Nobre falou, né, essa biomassa é muito importante para a saúde do solo. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que a gente sabe que a agricultura ela tem um efeito, né, negativo no nosso meio ambiente, né? 1/3 dos gases de efeito estufa que a gente libera como humanidade vem da agricultura. E aí, né, a gente pensa, poxa, mas a gente vai o quê? Parar de comer? Como que a gente faz? A questão é, a gente precisa enxergar e a gente precisa mudar a forma como a gente produz comida. A gente não vai parar de produzir comida, a gente precisa mudar. E a gente já tem maneiras
incríveis de se produzir alimentos que são não necessariamente, que não só deixam de emitir gases de efeito estufa, mas ainda sequestra carbono, como é o caso da agrofloresta, da permacultura, agriculturas regenerativas, né? Então, eu acho isso muito importante, a gente revisitar, a gente transformar a maneira como a gente produz comida, né? Isso, assim, a gente precisa olhar essas monoculturas que estão na Amazônia, por exemplo, né, degradando o solo, exaurindo o solo, desertificando, né, a paisagem, e a gente precisa transformar isso. Então, eu acho que essas são algumas soluções que a gente tem, né? A agrofloresta, né, a agricultura regenerativa, são soluções maravilhosas que podem, né, ajudar na conservação da água no solo, ajudar a preservar a biodiversidade e sequestrar carbono, não só ajudando no aquecimento global, mas pode, inclusive, mitigar, né, o aquecimento global. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, que o Finho introduziu um pouco essa parte, é a questão da biodiversidade no prato, né? Eu trabalho com alimentação, trabalho com comida, sou chefe de cozinha, e eu acho muito importante a gente diversificar o nosso prato, porque eu, né, gosto muito de usar os produtos da Amazônia, como ele mesmo citou, babaçu, cumaru, açaí, o cacau, enfim, vários produtos que são frutos do extrativismo local, que não são só maravilhosos para a nossa saúde e gostosos, né? Deixa a comida mais gostosa e tudo mais, mas são importantíssimos para a gente manter a floresta em pé. Por quê? Quando a gente consome, por exemplo, eu escolho consumir uma castanha do Pará, um babaçu, eu estou ajudando, apoiando pessoas, né, povos originários e que estão ali naquele território a se manter no seu próprio território, né? Eles conseguem viver bem a partir daquilo que eles produzem, daquilo que eles coletam na sua região. E isso faz com que, enfim, eles se mantendo ali, é mais difícil vir alguém derrubar tudo e transformar em monocultura de soja, de milho, de algodão, de cana-de-açúcar, enfim, ou pasto. Então, mantendo essas pessoas na região, a gente consegue também manter a floresta em pé. Então, isso eu acho fundamental. Quando você fala, o que eu posso fazer para ajudar na conservação, na manutenção da floresta, né, morando na cidade? Comendo biodiversidade, né? Biodiversidade é importante por isso, principalmente os produtos da Amazônia. Consumir produtos da Amazônia é uma forma de você ajudá-la, né, a sobreviver, a se manter de pé, né? Ao contrário do que muita gente pensa, acha que não, a gente não deve tocar, a gente não deve... Não, sim, a floresta ela pode e deve ser manejada, né, de uma forma inteligente, consciente, como os povos originários já fazem há milhares de anos. Então, eu acho esses 3 pontos fundamentais, e eu, enfim, acho que se a gente tiver isso em mente, né, a gente pensar a forma como a gente produz, a forma como a gente distribui e consome os alimentos, a gente pode manter, né, a floresta em pé e a gente pode ressignificar, né, o nosso uso da água, esse recurso que é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Então, se a gente fizer, né, tiver consciência desses 3 pontos que eu toquei e cada um fizer a sua parte, e obviamente acho que em grande escala, né, o agronegócio repensar a forma como produz o alimento, até porque 70% da água tratada aqui no Brasil vai para a produção de comida e para a pecuária. Então, se a gente puder melhorar, né, o uso da água, ser mais eficiente com o uso da água, a gente vai poder, enfim, a gente consegue estabelecer aí uma vida mais sustentável, mais harmônica com a natureza. Então, obrigada pelo espaço e eu espero que tenha contribuído
um pouco com essa meu ofício de fazer comida e levar biodiversidade para a casa das pessoas. Muito obrigado, Bela. Sensacional a maneira como você colocou. A gente aqui num painel super eclético, né, que tem cientista, gastrônoma e o especialista em água para o agro, porque é o que você falou, tem um interesse comum, né, entre a natureza, entre se alimentar, entre se alimentar bem e preservando a natureza, e inovar e potencializar a própria produção, né, até por uma questão de segurança alimentar. E lembrando também essa coisa do agro regenerativo, das agroflorestas que você falou, um grande exemplo que a gente usa, dois grandes exemplos que a gente usa para mostrar a parceria entre a natureza e o agro, no Hub Agro Reset, os Flying Rivers, né, que é a água que é usada tanto pela floresta quanto pelo agro, e um vive sem o outro por causa disso. E o que eu chamo de agrofloresta amazônica, que você falou que os povos originais eles já fazem isso há muito tempo, e é verdade. Grande parte da Amazônia, grande parte da biodiversidade da Amazônia tem a ver com a influência desse pessoal nos últimos milênios lá na Amazônia. Só que eles fizeram isso da maneira correta, eles ajudaram a dispersar plantas comestíveis e tudo mais, isso ajudou a aumentar a biodiversidade. Então, o potencial que a gente tem de não só não atrapalhar, proteger e estimular a biodiversidade é enorme. Então, esse acho que é o sentido, né, do que a gente tem como missão pela frente, especialmente num Brasil desse tamanho que tem tudo isso. Então, te agradeço muito, Bela. Maravilha a sua presença aqui, sua comunicação. Vamos continuar nessa empreitada. Obrigada, Pinho. Obrigado, Bela. Bom, agora queria introduzir o nosso último convidado, que é o Júlio Palhares, que trabalha na Embrapa, que é uma empresa do Estado brasileiro de extremo sucesso, que vem desenvolvendo o agro de uma maneira enorme, mas que também acompanha o lado ambiental das coisas. Ele vai poder dizer qual é o impacto do agro na água e da água no agro, e pelo viés da produção, da fazenda e do projeto agropecuário, do agronegócio brasileiro, como é que é a visão dele sobre esse tema e essa sinergia, essa parceria despolarizante que a gente vê como o único e um grande caminho, né? Então, bem-vindo, Júlio. Bem, obrigado, Finho. Bom dia aos colegas do Brasil que nos ouvem e aos colegas dos outros países. Boa tarde, boa noite, né? Estamos num evento aí transmitindo para os vários cantos do mundo e é um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre agropecuária, produção de alimentos e uso da água é, para mim, uma paixão, porque é o que eu faço há 30 anos, né? Pesquisas nesse sentido, e trabalhando, como o Finho falou, dentro da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tem uma ramificação, uma capitalização nacional do Brasil, inclusive com unidades dentro do bioma amazônico. Bom, falar em Brasil, produção de alimentos, a gente pode usar um termo para isso, que seria o de tempestade perfeita. E o que seria essa tempestade perfeita? Nós estamos falando de um país com dimensões continentais e que, dentre mais ou menos os 200 países que nós temos no mundo hoje, só esse país chamado Brasil detém em torno de 12% da água doce superficial do planeta. E não tem como falar em produção de alimentos sem nós termos água em quantidade e qualidade. Além dessa riqueza hídrica, nós também temos uma riqueza de solos, né, por ser esse país continental, e não se tem como falar em produção de alimentos sem ter a base do solo para se fazer isso, e também uma condição climática muito propícia. Estamos falando de um grande país tropical, onde hoje já nós conseguimos produzir num ano agrícola até 3 safras de grãos. Então, toda essa condição ambiental, né, ela faz com que o Brasil seja e continuará sendo um grande produtor de alimentos. Aliado a essa condição ambiental,
nós temos, como já foi citado pelos meus colegas aqui, uma condição histórico-social fundamental, desde os povos originários, os índios amazônicos ou os índios localizados em qualquer parte do território nacional, já sabiam como lidar com essa natureza, estavam plenamente adaptados. Depois nós temos os colonizadores que vêm, né, com as suas técnicas, as suas culturas, e também, não menos importante, temos o povo originário, né, os negros que vieram da África e também trouxeram toda a sua cultura. A África é um continente com muitas semelhanças ao nosso país, né, em termos climáticos como em termos ambientais. Então, todo esse caldo fez com que o Brasil hoje, segundo um estudo recente da Embrapa, produza alimento para aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas no planeta. Nós estamos num país com, hoje, 213 milhões de pessoas e produzimos mais do que 5 vezes o que a nossa população poderia se alimentar. Não quer dizer que porque temos essa abundância de produção de alimentos que não temos, infelizmente, ainda questões de fome no nosso país, e segundo um estudo bem recente, isso é um efeito da pandemia no Brasil, em torno de 115 milhões de pessoas hoje no Brasil vivem em uma situação de insegurança alimentar. Porque, como já disse um grande pernambucano, Josué de Castro, há mais de 50 anos, a fome não é só uma questão de quantidade, mas uma questão também de acesso ao alimento. Bom, mas toda essa tempestade perfeita fez com que o Brasil, nos últimos 50 e 60 anos, saísse de uma posição de importador de alimentos, alimentos básicos, como arroz, feijão, o prato típico do brasileiro, né? Então, há 50, 60 anos atrás, nós importávamos esses e outros alimentos, e fez com que, em um curto espaço de tempo, nos tornemos um dos maiores produtores de alimento do mundo e, com certeza, um ator fundamental para o futuro da alimentação, não só da população brasileira, como o futuro da população do planeta. Só que nesses 50 e 60 anos também muitas coisas aconteceram, e eu vou pontuar algumas delas, né? E para terminar com esse gancho que a Bela Gil já nos deixou da eficiência hídrica na produção de alimentos. Nesses últimos 50, 60 anos, a pesquisa, e o professor Carlos Nobre é um dos símbolos dessa pesquisa, a questão das mudanças climáticas, o efeito da Amazônia em todo o clima mundial e do Brasil. E o nosso tema aqui do painel, né, os rios voadores. A agricultura brasileira é uma agricultura baseada na chuva. Então, se nós não tivermos chuvas, isso vai limitar muito a nossa agricultura. Apesar de a irrigação ser uma técnica de suprir essa carência da água da chuva, a irrigação ela responde por uma parte significativa da nossa produção hoje, ela pode ser ampliada, mas também não existe irrigação se não existir a recarga das águas superficiais e subterrâneas, e essa recarga vem a partir da chuva. Então, os efeitos, como o professor Carlos Nobre cita, da savanização da floresta amazônica, já estão impactando no regime de chuvas, principalmente da região centro-sul do Brasil, onde está localizada a maior parte da nossa produção de alimentos, seja de grão, seja de proteína animal. Então, a partir do momento que nós perdemos um pouco a mão, né, da conservação e preservação da floresta amazônica em pé, nós estamos afetando o regime de chuvas de todo o país e também da América do Sul como um todo, né? Os nossos irmãos da Argentina, Uruguai, Paraguai também vão sofrer por isso. Então, é fundamental, né, que nós tenhamos a Amazônia não só como uma reserva ambiental estratégica, mas como uma reserva hídrica estratégica para nós continuarmos a produzir alimento para o nosso povo e para a população mundial. E uma outra questão que mudou muito, e principalmente nos últimos 15, 20 anos, e a própria Bela Gil é uma participante desse movimento, é o que é o alimentar, né? Durante muito tempo, alimentar foi uma coisa muito mais instintiva do ser humano. Eu preciso comer para ficar vivo. Mas isso tem mudado, e ainda bem que tem mudado, né? Porque o alimentar hoje ele carrega uma série de valores. Eu não quero simplesmente nutrir as minhas necessidades
alimentares, mas eu quero comer com valor, né? Eu quero comer com respeito ao meio ambiente, eu quero comer com respeito àqueles que produzem um alimento, que eles tenham condições sociais iguais a que eu tenho na minha casa. Então, essa comida com valor traz uma série de mudanças em como nós entendemos nos alimentar. E isso tem cada vez mais impactado, né, a produção primária, o produtor rural que está lá produzindo alimento para nós todos. E esse alimentar com valor, ele traz mudanças culturais, né, mudanças de práticas, mudanças de manejos, e todas elas têm que estar baseadas na ciência, né, porque é com base na ciência que as sociedades evoluem, que a gente vai atingir estágios melhores de eficiência hídrica na produção desses alimentos. E hoje, sim, nós dispomos de uma série de técnicas, de práticas, de tecnologias que possibilitem a gente produzir esses alimentos com maior eficiência hídrica. O que é basicamente essa eficiência hídrica? É quantos litros de água eu consumo para produzir 1 quilo de carne, seja a carne de frango, suíno, bovino, ou quantos litros por quilo de laranja, de tomate, de alface. Isso é uma relação de eficiência. E hoje nós dispomos de uma série de práticas, desde o plantio direto, que é uma tecnologia hoje muito capitalizada na agricultura brasileira, onde nós mantemos a matéria orgânica no solo, e manter a matéria orgânica no solo também significa manter a umidade. Então nós podemos, a partir de uma prática conservacionista de solo, dar maior eficiência hídrica àquele produto. Hoje nós temos os sistemas integrados, né, lavoura, pecuária, floresta, onde nós produzimos no mesmo espaço carne ou leite, pastagem, grãos e árvores. Então, tudo isso numa simbiose, onde todos esses elos ganham, e nesse sentido nós também vamos ter um ambiente mais conservado e dar maior eficiência hídrica e produtiva a esses sistemas. E nós temos uma série de práticas que nós podemos utilizar, né, desde o Pampa Gaúcho até a Floresta Amazônica, e, claro, essas práticas sempre baseadas também no conhecimento original, né, porque é assim que nós encaminhamos. Então, sim, é possível nós produzirmos alimentos com eficiência hídrica para oferecer para a população brasileira e para a população mundial um alimento que contém esses valores: o respeito ao meio ambiente, o respeito às culturas originais, o respeito à biodiversidade, porque a ciência já mostrou, né, e continuará mostrando que nós conseguimos produzir alimentos e com esses valores, e respeitando e preservando o meio ambiente no seu estado, tendo ele em quantidade e com qualidade. Então, agradeço ao convite, enfim, agradeço a todos que estiveram aqui presentes conosco, e a Embrapa está à disposição para nós caminharmos juntos nessa produção de alimentos com maior eficiência hídrica. Obrigado. Obrigado, Júlio. Sensacional a tua exposição aí. Eu acho que o recado do nosso painel é que você não pode pensar em água sem olhar para a natureza e para a produção, especialmente na questão do agronegócio, né, da agricultura, da pecuária, e que a solução para isso ela é sustentabilidade, é uma parceria realmente entre a produção e o equilíbrio dos nossos biomas, e onde a moeda é a água, né? A água está em tudo isso, quer dizer, o primeiro impacto no desequilíbrio tanto da produção quanto dos biomas é a falta de água ou a água contaminada e tudo mais. Então, quando se fala de água, não está se falando só da economia desse ativo ambiental, mas em toda a relação que a gente tem com a natureza, com a produção de alimentos, e especialmente num país como o Brasil, que é a maior potência da produção do agronegócio e a maior reserva dos ativos naturais que nós temos, né? Então, queria agradecer a todos. Eu acho que cumprimos aqui a parte do nosso papel em relação ao nosso painel, né? Os Flying Rivers simbolizando essa visão sobre a água que a gente tem, mostrando que ela vai muito além da água diretamente que a gente economiza, mas por trás dos grandes sistemas é que realmente a gente vai conseguir deixar
a questão da água mais equilibrada, né? Então, muito obrigado a todos, bom evento, e vamos em frente. Obrigado, meus amigos.